Wasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer. In the moonlight, when I saw your face, saw you look. Bom dia, hoje nós estamos aqui com a professora Adriana Coimbra, graduada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário do Maranhão, mestrado na Universidade Federal do Maranhão, com foco em sustentabilidade em ecossistema. Professora, bom dia. Bom dia. Então, professora, hoje nós estamos aqui para falar de algumas doenças bacterianas e a gente gostaria de fazer algumas perguntas. Então, nós vamos começar aqui com a disenteria bacilar. Professora, de que maneira essa bactéria consegue se instalar no organismo a ponto de conseguir controlar a evacuação? Bem, no caso da doença bacteriana, a disenteria, o que acontece? Ela consegue modificar a fisiologia humana. Ela trabalha em todos os sistemas relacionados a propriamente dita evacuação, no momento que ela desequilibra todo o sistema digestório, já que nós temos aderido ao sistema vários componentes. Então o que acontece? No momento que ela se instala, que há ingestão da alimentação, porque a questão da transmissão ela ocorre através da alimentação contaminada, ou do mau uso, ou a falta de higienização, isso está relacionado a uma desestruturação celular, aonde há um desequilíbrio e uma dessas consequências é a eliminação de líquido. Então, como consequência, nós temos a desidratação e que uma pessoa que está acometida da doença, ela tem que recorrer logo ao médico para que ele possa fazer o uso do medicamento apropriado para que essa pessoa não perca mais líquido, porque a hidratação, querendo ou não, é um foco ruim para o indivíduo, que ela vai atribuir todos os outros funcionamentos celulares. Então, por esse motivo, essa evacuação exagerada, ela se dá muito de indivíduo para indivíduo e vai também depender do estágio dessa bactéria no corpo dele. Ok, obrigado, professor. E aí agora a questão relacionada à febre tifoide. Professora, o que vai diferenciar uma febre comum da febre tifoide? Bem, a questão da febre tifoide, a relação ela está mais na questão dos sintomas. É o conjunto dos sintomas, né? Você não pode atribuir uma febre comum, porque a febre comum ela está relacionada a algum patógeno. Então a descoberta em si é de saber qual é o que está fazendo com que essa febre seja acometida. Na febre tifoide você vai ter que atribuir o histórico desse paciente, já em virtude de como ela é transmitida, e posteriormente, mais uma vez, o médico vai passar a medicação recomendável. Mas eu não posso atribuir uma febre comum como uma febre tifoide, porque eu tenho outros pontos a serem considerados. E aí, nesse sentido, o responsável, o médico, ele vai poder atribuir, devido ao seu histórico, para poder, de fato, um exame mais eficaz, saber qual foi o tipo da doença. Ok, obrigado. Professora, relacionando a febre maculosa, o que faz com que essa febre se torne algo maligno? Bem, essa questão da febre maculosa, que pode ser um processo de algo que pode fazer uma generalização, atribuindo a outras doenças, isso muito indica a imunidade da pessoa. Então, se ela tem uma baixa imunidade, ela pode estar com a porta aberta para que outras doenças podem se apropriar, podem ser as oportunistas da vez. Então, se a pessoa tem uma imunidade ruim, essa doença ela consegue se alojar com a maior probabilidade, fazendo com que esse indivíduo tenha as suas possibilidades ou a sua parte metabólica prejudicada. Então, é nesse motivo, a questão da imunidade ela está relacionada diretamente a uma eficácia maior ou não no tratamento da doença. Muito obrigado, professor. E relacionando aqui a gastrite bacteriana, o que vai levar essa doença a se tornar um caso clínico? Bem, a gastrite bacteriana, para que ela se torne um quadro clínico, ela está principalmente relacionada aos hábitos alimentares, que é um dos meios de transmissão da doença, algo contaminado com essa bactéria, que vai ocasionar em situações febris, né, em função desse patógeno agindo no nosso sistema, e consequentemente a isso, os sintomas que eles vão cada vez se evidenciando, onde o indivíduo ele pode ter dores contínuas no intestino, ele pode estar acometido de qualquer ingestão alimentar, ele
se fazer mal dessa parte, ele vai fazer com que haja a liberação através da ânsia de vômito, ou seja, ele vai ter dores. E nesse caso, o que ele vai ter que fazer para que sane o problema é procurar um especialista na área intestinal que vai ocasionar um exame específico. Posteriormente, quando ele vai saber o estado clínico, o resultado da doença, ele vai tomar medicação, fazer o tratamento que o médico passar e aí ele tem de uma grande quantidade de chances de ficar curado da doença. Agora, ele vai ter que seguir algumas regras, tipo mudanças alimentares, porque tem muito alimento, principalmente os alimentos à base de lipídios, os gordurosos e também os refrigerantes, que dificultam um pouco esse processo. Muito obrigado, professora. Foi muito esclarecedor. Agradecemos de coração pela sua participação.